Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, e essa sexta-feira foi bastante movimentada, né? Tivemos aí 3 jogadores que saíram do Vasco, né? Que agora tem um novo destino, e você vai saber aqui nesse vídeo quem são esses jogadores e para onde eles vão. Vamos falar também sobre os 2 jogadores, as 2 contratações que devem chegar na segunda-feira. E além disso, uma outra informação que surgiu hoje de um meia português de 34 anos que foi oferecido ao Vasco da Gama. Será que essa história vai para frente? Enfim, confira tudo aqui no nosso vídeo que começa depois da vinheta, mas antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco e começar falando aqui de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco volta a campo amanhã, o Vasco que venceu na estreia por 5-1, amanhã o Vasco volta a campo para enfrentar o Rio Claro. A partida será 2 horas da tarde e terá transmissão do Sport TV. Se o Vasco vencer o Rio Claro amanhã, o Vasco já garante, a sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco que, como eu disse, estreou muito bem, enfiando 5-1 na equipe do Lagarto do Sergipe. Amanhã, o Gigante da Colina, os meninos do Gigante da Colina enfrentam o Rio Claro de São Paulo. E bom, já que falamos aqui de Copinha, vamos aqui direto para um jogador que foi destaque de uma grande campanha do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi o Lucas Santos, Aquela Copa São Paulo que o Vasco ficou na 2ª colocação, perdeu a final para o Tricolor Paulista, para o São Paulo. O Vasco foi derrotado nos pênaltis. Aquela campanha o Vasco jogou muito, E a equipe era liderada ali por Thiago Reis e Lucas Santos, O Lucas Santos fez uma baita de uma copinha, chegou a despertar interesse do futebol russo. O Vasco na época recusou uma proposta do futebol russo pelo Lucas Santos, mas o jogador nunca vingou, Nunca conseguiu ali no profissional repetir as boas atuações que ele teve na categoria sub-20 do Vasco. E hoje o Vasco acertou a transferência em definitivo do Lucas Santos. Lucas Santos não é mais jogador do Vasco da Gama. Ele se transferiu para a Tombense de Minas Gerais. Vai jogar o Campeonato Mineiro e também vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Lembrando que o Lucas Santos jogou a Série B do ano passado, Ele defendeu o Brasil de Pelotas, mas foi muito pouco utilizado. Então, o Vasco acertou a transferência do Lucas Santos para a Tombense. Transferência gratuita, não envolveu dinheiro, e o Vasco manteve 20% dos direitos econômicos do Lucas Santos, que agora é jogador da Tombense. Tombense que é o time do Daniel Amorim, que o Vasco ficou ali de renova, não renova e acabou não renovando. Bom, e além do Lucas Santos, outros 2 jogadores do Vasco também tiveram hoje o seu futuro definido. Primeiro, vamos começar com Caio Tenório, outro jogador que não mais vai vestir a camisa do Vasco, O lateral direito Caio Tenório foi emprestado para o Azuris do Paraná. É um clube empresa do Paraná, Foi emprestado lá para o Azuris até o final de dezembro. E o contrato do Caio Tenório com o Vasco da Gama é até dezembro, Então, quando encerrar o empréstimo dele lá no clube paranaense, vai ter encerrado também o seu contrato com o Vasco da Gama. Então, Caio Tenório é outro jogador que o Vasco se desfez, Não vai vestir mais a camisa do Vasco da Gama. E uma outra situação aqui é a do goleiro Filteman, goleiro que na base se destacou algumas vezes, E que o Vasco comunicou hoje que emprestou o goleiro Filteman para o Bangu. Ele vai disputar o Campeonato Carioca pelo Bangu, está emprestado lá até o final do Campeonato Carioca. Achei uma boa negociação. O goleiro tem que ganhar rodagem, Se ele for jogar lá no Bangu, se destacar, quem sabe o Vasco até possa ganhar aí uma possibilidade, de ter um goleiro reserva para essa temporada, porque o Lucão tem muita desconfiança ali do torcedor em cima dele. O Vanderlei já não vai ficar, As outras opções são ali o Haus, que a gente não viu jogar até hoje, e o Alexander, que foi para o final da fila. A gente não sabe também qual a situação do Alexander. Então,
O Filterman, goleiro do Vasco, jovem goleiro, foi emprestado aí ao Bangu até o final do Campeonato Carioca. E bom, antes de eu falar aqui do meia português que foi oferecido ao Vasco da Gama, eu quero te convidar para participar do nosso sorteio aqui valendo 3 camisas oficiais do Vascão. Já pensou levar uma camisa iradíssima dessa aqui para casa? Você pode escolher qual camisa você quer. Se você ganhar o sorteio, você escolhe qual a camisa que você quer. E para participar do nosso sorteio em parceria com a 1xBet é muito fácil. Você vai no comentário fixado desse vídeo, clica no link da 1xBet e lá você faz um depósito de qualquer valor. Fazendo o depósito no site da 1xBet, você tira um print e manda esse print para o e-mail que está no comentário fixado. Então é muito fácil você participar. Fez o depósito, tira um print do comprovante e manda para o e-mail. É uma forma de você ajudar aqui o canal Machão da Gama. Muita gente pergunta, pô Juninho, quero dar uma moral para o canal, quero fortalecer, o que eu faço? Uma forma de você fortalecer é participando aqui do nosso sorteio em parceria com a 1xBet. E esse dinheiro que você depositar lá no site da 1xBet fica para você. Você pode fazer a sua fezinha, inclusive apostar no jogo do Vasco, né, de amanhã da Copa São Paulo e vários outros jogos da Copa São Paulo que estão acontecendo, beleza? Aguardo o seu comprovante para você participar do nosso sorteio aqui valendo 3 camisas oficiais do Vascão. O sorteio vai acontecer ao vivo no domingo, depois de amanhã, domingo, sorteio aqui em parceria com a 1xBet. Beleza? Aguardo o seu print lá no e-mail. Bom, e a informação que surgiu hoje é de que o Rubem Ribeiro, um meia português de 34 anos, que jogou a última temporada lá na Turquia, a informação que surgiu é que esse jogador estaria negociando com o Vasco. Algumas páginas publicaram aí no Twitter, né, de que o Vasco estaria negociando com esse jogador. Lá na imprensa portuguesa também rolou esse assunto, né, de que o Rubem Ribeiro estava em negociações ali com o Vasco da Gama. Hoje eu recebi, né, um áudio de um amigo que é jornalista lá em Portugal e me perguntou, Juninho, estão falando alguma coisa aí sobre o Rubem Ribeiro, que aqui em Portugal está se dizendo que ele vai para o Vasco, que ele vai assinar com o Vasco, está livre de contrato, etc e tal. Até aquele momento eu não tinha nenhuma informação sobre, né? Eu falei, cara, aqui até o momento não vi ninguém falando nada sobre Rubem Ribeiro, não. E aí eu mandei uma mensagem para o meu amigo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, falei, Flávio, eu recebi essas informações aqui, vê se tu consegue checar algo aí para mim. E o Flávio conseguiu, né, algumas informações, assim como vários outros jogadores, né, nesse período de negociação, vários jogadores são oferecidos ao Vasco, mas que é um jogador que não está dentro ali do perfil que o Vasco está procurando. Já tem a idade mais avançada, 34 anos, é um jogador que sempre jogou em ligas que pagam muito bem, né? Como a Liga Portuguesa, a Liga Turca, né, onde ele estava, jogou também no futebol dos Emirados Árabes, então até em questão salarial, acho que seria muito difícil de encaixar esse jogador. E ele é um meia, né? É um meia central ali, uma posição que o Vasco já tem um jogador com a idade avançada, né? Que é o Nenê, que tem 40 anos. Então, uma situação que é muito improvável que vá para frente. Mas o Rubem Ribeiro, né? 34 anos, disputou a última temporada aí pelo Hatayspor da Turquia, foi oferecido ao Vasco. Lá em Portugal se comentou muito sobre isso, mas é uma negociação que não deve ir à frente. Inclusive, agradeço aqui ao meu amigo Flávio Dias também por ter conseguido mais informações sobre o Rubem Ribeiro. E bom, para encerrar aqui esse vídeo, vamos falar sobre 2 jogadores que devem chegar na segunda-feira, né? Bruno Nazário e o lateral Everton. O Vasco já está aí acertado com esses 2 jogadores e aguarda, né, os 2 jogadores no início da próxima semana para realizar os seus exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Ambos virão por empréstimo de uma temporada. Os jogadores pertencem ao mesmo empresário, né? O Bruno Nazário vem por empréstimo do Hoffenheim da Alemanha. Ele disputou aqui a última temporada pelo América Mineiro, jogou também no Botafogo, no Atlético Paranaense. E o Everton, lateral direito, vem por empréstimo do Red Bull Bragantino. Então esses 2 jogadores, né, são esperados aí no início da semana que vem para realizar exames, assinar com o Vasco e serem apresentados aí de forma oficial. Mas serão jogadores do Vasco. Tanto o Bruno Nazário quanto o Everton vão jogar no Vasco na temporada de 2022. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!